Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria poder estar com vocês uma vez mais neste termo de campanha. Aleluia. E quero aproveitar que os irmãos estão em pé, convidar a abrir a Bíblia na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 12. Eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 12, 13, 14 e também o 15. Haja vista ser o 15 o versículo desta campanha abençoada. Quero, enquanto os irmãos acham, agradecer ao pastor Paulo pelo convite a nós estendido. Deus abençoe você, Deus abençoe a amada igreja do Senhor. Vai nos dizer assim a carta do escritor aos Hebreus: portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazeis caminho reto para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem para fora do caminho, mas que seja curado. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Amém? Podeis assentar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu me sinto feliz por esta rica oportunidade. Fiquei muito preocupado com esse tema, mas orando a Deus e pedindo a Deus uma palavra e estudando, o Senhor tem colocado uma palavra ao nosso coração para essa noite. Aleluia. Deixa-me só me atualizar aqui. Aleluia, Jesus. Muito bem, fiquem tranquilos, irmãos. O pastor Paulo já nos passou o horário de devolvermos o microfone dentro do tempo proposto. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Aleluia. Eu sempre digo que quem prega no final da campanha sofre dobrado, por causa que os irmãos vêm e desmiuçam o texto, e aí somente a graça do Senhor para nos ajudar no final de campanha. Meus irmãos, como eu sempre oriento aqueles que me ouvem quando estamos estudando a palavra do Senhor, para termos o cuidado de estarmos atentos ao contexto do texto, para que a nossa palavra, para que a nossa pregação não se torne um pretexto. Então temos que estar atento ao texto, mas também observar o contexto que gira em torno desse texto. E estudando a palavra do Senhor para essa noite, meditando na carta aos Hebreus, nós observamos que o escritor aos Hebreus, ele escreve uma carta endereçada aos judeus convertidos ao cristianismo. Ele escreve essa carta a esses irmãos. E esses irmãos, ele vai dividir essa carta do escritor aos Hebreus, ele vai dividir em 3 partes. E fica tranquilo que eu já falo para você na onde é que nós entramos na mensagem. Eu só preciso que tu entenda o contexto para melhor você entender o que é que Deus tem para nós dentro desses versículos. O escritor aos Hebreus, ele vai dividir a carta aos Hebreus em 3 partes. Haja vista que ele está escrevendo para judeus que deixaram o judaísmo e agora estão servindo a Cristo. Mas por estarem servindo a Cristo, eles encontram dificuldades, eles encontram barreiras, eles encontram obstáculos e começam a pensar em voltar para trás. E é dentro deste contexto
ele vai mostrar que vale a pena continuar servindo ao Cristo do cristianismo, porque ele é superior. Aleluia. E é só os irmãos ler a partir do capítulo 1 que você vai ver sempre ele usando a expressão para direcionar a essa superioridade. Ele vai dizer melhor, ele vai dizer novo. Então ele começa a primeira sessão mostrando ao judaísmo que Deus aprove um mediador melhor. Glória a Deus, aleluia. A segunda sessão da carta aos Hebreus, ela vai pegar do capítulo 8 ao capítulo 10, onde ele vai começar a explicar a esses judeus que vale a pena ter esperança, porque as instituições, as ordenanças, a lei de Cristo é superior. Então, na segunda parte da carta aos Hebreus, ele vai falar da superioridade das doutrinas de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E aí ele vai para a terceira parte, que abrange o texto que nós lemos, que vai pegar do capítulo 10 ao capítulo 13, onde ele vai mostrar para nós que precisamos praticar esses ensinamentos. Observa que ele divide a carta dizendo que há um caminho melhor, que nesse caminho há ensinamentos, doutrinas melhores, e que precisamos, agora que nós conhecemos Cristo, colocar o que Cristo nos ensinou na prática. Glória a Deus. Essa é a divisão da carta aos Hebreus. E quando nós pegamos a última parte que abrange esse versículo, que é o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 e o capítulo 13, nós vamos ver que no capítulo 10 ele vai mostrar que precisamos reaproximar de Cristo, porque o caminho está aberto. No capítulo 11 ele vai dizer: agora que nós se aproximamos de Cristo, precisamos de crer nele. E ele vai nos orientar, terminando o capítulo 11 e entrando para o 12, que crer envolve também as obras. E aí nós lembramos do que Tiago diz, que fé sem obra é morta. Então ele vai começar a mostrar que os antigos creram em Cristo e demonstraram isso na prática. É o capítulo 11 de Hebreus. Ele vai nos mostrar que a nossa prática, nós precisamos de aproximar de Cristo. Na prática precisamos crer em Cristo, ter fé. E no versículo 12, que é o capítulo 12, que é o capítulo do tema dessa mensagem, ele vai frisar sobre a perseverança. Se você ler o capítulo 12 inteiro, o escritor aos Hebreus está escrevendo para os judeus que precisa ser perseverante, ou seja, não é só crer e largar de mão, é crer e continuar crendo. Glória a Deus. E aí ele vai terminar no 13 falando que agora que nós aproximamos de Cristo, agora que nós cremos em Cristo, agora que nós permanecemos em Cristo, precisamos amar. Então esse é o contexto da carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus está direcionando, falando com crentes. Por que eu estou frisando isso? Porque o tema dessa campanha parece bem propício, que vai falar sobre privados da graça de Deus. Graça nós sabemos que é favor imerecido. Graça de Deus é favor imerecido. Ninguém merecia, mas Deus fez-nos um favor. Só que o tema da campanha é privado. E eu estudando sobre isso entendi e aprendi que privado da graça significa que podemos rejeitar ela, podemos recusar, podemos recuar. E isso me traz à tona um ensinamento que eu venho batendo na tecla com os meus alunos acerca da teoria do calvinismo. E eu não quero me ater, mas só dar uma pincelada que o
o calvinismo acredita que a graça, ela é irresistível. Ou seja, Cristo morreu por nós na cruz e não precisa fazer mais nada, já estamos salvos. Esse é o ensinamento errôneo que o escritor aos Hebreus vai refutar ela nesse capítulo 12 e no versículo de número 15, onde ele vai dizer que é para nós tomarmos cuidado para não sermos privados da graça de Deus. Aleluia. E eu quero nessa noite, irmão, dentro do tempo proposto, pregar para nós, trazer uma palavra para o nosso coração sobre 3 perigos que precisamos cuidar. Aleluia. Perigos esses, irmãos, que estão nos rodeando no dia a dia. Perigo esse que tem derrubado muitos cristãos. Perigo esse que tem feito com que muitas pessoas tenham se afastado da graça. Temos que tomar cuidado com este tema, pastor Paulo, privados da graça, para não deixarmos a ideia de que a graça não foi suficiente. Não, a graça foi suficiente, é suficiente. Agora, ser privado dela são atitudes nossas que faz com que nós afastamos dela. E o profeta Isaías vai explicar isso lá em Isaías 59. Aleluia. Que existe algumas coisas que faz separação entre homem e Deus. Aleluia. A graça é suficiente. O que Deus fez na cruz do Calvário Glória a é Deus. suficiente Aleluia. para salvar toda a humanidade. Aleluia. Agora precisamos tomar cuidado, porque o versículo 15 ele vai nos dizer assim, ó, examinando ou cuidando diligentemente. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo para cristão. Aleluia. Ele está escrevendo para cristão, não está escrevendo para desviado. Observa, por que eu li o versículo 12, o 13 e o 14? Porque o 12, o 13 e o 14 está falando de pessoas salvas em Cristo Jesus, que está lutando para trilhar em caminho reto, que está lutando para ter paz com Deus e está lutando para ter paz com os homens. Está falando de uma pessoa que está caminhando no caminho certo. Mas, querido, enquanto Cristo não voltar, nós devemos caminhar no caminho certo, mas cuidando para não fazer errado no caminho certo. Aleluia. Grande é teu nome, Deus. Porque uma coisa é você falar que vai para o céu. Outra coisa bem diferente é você chegar no céu. Aleluia. Do falar que vai para o céu ao chegar no céu, há um caminho a se trilhar. E Paulo vai nos explicar isso quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, quando ele diz que aquele que começou a boa obra, ele vai trabalhar ela, vai aperfeiçoar ela até o dia de Cristo. Então, enquanto Cristo não voltar, irmão, não estamos escape, precisamos estar vigilante, precisamos estar cuidando, precisamos estar atento e apercebendo, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. E o primeiro cuidado que ele vai nos orientar aqui, que nós precisamos ter, é o cuidado de não sermos privados da graça. O que isso significa, irmão Geraldo, ser privado da graça? Significa cairmos no erro do mundo atual, que tenta egocentricar o homem, a ponto do homem achar que ele por si só, ou talvez pelos seus méritos, possa alcançar a salvação. Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Deus. Eu já cansei de ouvir pessoas dizer assim, mas fulano é bonzinho, com coisa que bondade é regra ou senha para deixar o homem entrar no céu. Olha o que o escritor aos Hebreus vai nos dizer. Ele diz, cuidado para que nenhum homem fracasse
recue. O que é recuar da graça? É voltar atrás, é negar o favor de Deus. E quando eu falo isso, eu me lembro, aleluia, da dependência humana de Deus. Nós dependemos de Deus, e se não tomarmos cuidado, o mundo tende a elevar o ego do homem, colocando na mente dele que ele pode, que ele é capaz, que ele dá conta. E quantas pessoas nós trombamos por aí, que bate no peito e arrota, dizendo eu posso, eu faço. Ei, entenda uma coisa, tenha cuidado, porque Deus fez por você o que você não tinha capacidade, mesmo sendo bonzinho, de fazer. É o que a Bíblia vai nos orientar. O primeiro perigo que temos que estar atento é de não cairmos na arrogância ou no egoísmo, de pensar que somos, porque a Bíblia nos afirma que tudo vem dele. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que o escritor vai dizer no capítulo Santo é teu 15. nome, Deus. Examinando ou cuidando diligentemente, para que nenhum homem fracasse ou seja privado da graça de Deus. Ou seja, se você procurar no dicionário, esse fracassar, esse privar, está relacionado a recuar. Ou seja, para que nenhum homem, traduzindo para os irmãos entender, ele vai nos dizer assim: tenha cuidado para que nenhum homem comece dependendo de Deus e termine pensando que pode continuar sem Deus. Paulo está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo, comece dependendo de Deus e termine dependendo de Deus. Cuidado para não se perder na caminhada. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente que começa com Deus e acaba se perdendo pelo meio do caminho. E dali um pouco começa a pensar que ele faz mesmo porque ele fala bonito, ele faz mesmo porque ele canta bonito. E o conselho do escritor aos Hebreus, aos irmãos que deixaram o judaísmo, é: cuidado para que vocês não recuem dessa graça maravilhosa. Santo é teu nome, Deus. Temos que tomar cuidado, irmão. Não somos melhor do que ninguém. Toda vez que eu vou falar, pastor Paulo, da fragilidade humana, que é o que eu estou tentando transmitir para os irmãos, cuidado porque somos falhos. Eu me lembro de Moisés. Quem era Moisés? Um homem que Deus se revelou por ele, para ele e por meio dele. E mesmo Deus tendo revelado para ele e por meio dele, ele disse para Deus assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, Êxodo capítulo 33 e o versículo 14 e 15, ele vai dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, deixa eu morrer aqui mesmo. Por quê? Porque Moisés sabia que continuar aquela caminhada sem a presença de Deus seria inútil. Ei, entenda uma coisa, tenhamos cuidado, porque nós precisamos de Deus. Como diz aquele hino 303, eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus. Se não fosse Jesus, irmão. Se não fosse a misericórdia de Deus. Se não fosse a graça, ou seja, favor imerecido. Deus está disposto a ajudar a humanidade. Isso está escrito em Hebreus capítulo de número 4 e o versículo de número 16. Olha o que vai nos dizer este versículo: portanto, cheguemos-nos a Ele confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter a misericórdia dele e achar graça e ajuda dele em tempos necessitados.
Precisamos de ter cuidado para não cairmos nesta cilada do inimigo. Grande é teu nome, Deus. E paz, meus irmãos, tem muita gente caindo nessa cilada. Aleluia. E olha que já foi alertado desde lá atrás, desde lá do Antigo Testamento. Nós vemos escritores, homens inspirados por Deus, escrevendo: cuidado, cuidado, você precisa de Deus, cuidado, cuidado. E ainda existe muitas pessoas que pensam que o dinheiro manda, que pensam que o dinheiro faz, que pensa que a posição faz. Cuidado, 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 aleluia, aleluia. O segundo cuidado que temos que ter, irmão, eu anotei nessa noite 3 cuidados que o cristão precisa de ter em relação à privação da graça. O primeiro cuidado é não cair no erro do egocentrismo, que tem se elevado no mundo atual. Você vê hinos que falam do homem, exalta o homem. Você vê pregações que só falam do homem, com coisa que o homem pode, faz e manda. Coloca Deus no canto da parede, encurrala Deus. Ei, quem somos nós? Deus, aleluia. Para chegar e determinar a Deus. Deus está não, é graça, favor imerecido. Entenda, é nós que precisamos dele. É nós que precisamos dele. Ele sem você continua sendo Deus, continua sendo ele. Agora eu e você sem ele corremos um sério risco. Cuidado com essa teoria. O segundo cuidado que eu anotei aqui é sobre o coração, quando ele vai dizer assim: para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela sejam contaminados. Aleluia. Está falando de cuidado com o coração. E temos que ter cuidado com o coração, irmão. Grande é teu nome, Deus. Porque o sábio Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 23, capítulo 14, o versículo de 23. Ele vai nos dizer que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque o mesmo escritor escreveu dizendo que é dele que procede a saída da vida e da morte. Cuida do teu coração, irmão. Eu não estou falando dessa bola de carne que fica bombeando sangue. Temos que cuidar também, que senão dá um infarto aí e nós morremos. Temos que cuidar também desse coração. Mas estamos falando aqui da alma, a sede das emoções. Aleluia. E ele vai nos dizer aqui: para que não crie, para que não brote raiz de amargura. Quando você vai ler esse texto, essa raiz de amargura está falando de uma planta que naquela época tinha amarga, em que as pessoas comiam por engano às vezes e acabava sendo contaminada. Essa planta, ela prejudicava todos à sua volta, que pegava ela, que comia ela. E para enfatizar melhor isso, nós lembramos daquela história do profeta que estava com o seu exército e de repente resolveram pegar umas plantas para fazer comida, e quando menos esperaram, alguém gritou: a morte na panela. Ou seja, havia uma planta envenenada na panela. E foi necessário o servo de Deus, o profeta, orar e repreender aquele mal, para que eles pudessem se alimentar e aquele mal não ferisse eles. Temos que cuidar do coração, irmão, porque um coração amargurado prejudica tanto a própria pessoa como aqueles que lhes arrodeia. E Jesus foi bem claro que é lícito o escândalo vier. Irmão, você está falando de coração, agora você vem falar de escândalo. Sim, porque muitos escândalos parte do que está lá dentro. A Bíblia diz que é o que está lá dentro que manifesta aqui fora. E um coração amargurado, irmão, fere, machuca muita gente. Temos que tomar cuidado o que entra dentro do nosso coração. Eu costumo dizer, pastor Paulo, que nós temos 2 ouvidos.
Um para escutar e o outro para deixar a conversa sair e ir embora. Aleluia. Se não edifica, se não ajuda, irmão, deixa entrar, porque é melhor ouvir do que ser surdo. Ouve, mas você tem dois, deixa sair pelo outro. Não deixa descer, porque o problema é quando desce para o coração. E se ficar ali alojado, vai criar raiz. Deus, aleluia. E vai prejudicar você, e vai prejudicar os que estão à sua volta. Aleluia. Então cuidado, porque isso tem Santo machucado, Deus. destruído muita igreja hoje em dia. Aleluia. Muitos departamentos, muitos conjuntos têm sido dilacerados por causa de pessoas com o coração amargo. E como que essa amargura, irmão Geraldo, pode ser vinda por meio de palavra, por meio de gesto, por meios de atitude? Cuidado, irmão. Cuidado com esta cilada. Cuida do teu coração, o que é que você deixa entrar nele. E vamos adiante, porque o horário não nos espera. E a terceiro cuidado que temos que ter, irmão. O terceiro cuidado que a gente vê aqui, que a Bíblia vai nos dizer, é o perigo. E esse cuidado, irmão, nós temos que estar atentos, porque nos dias que nós estamos vivendo, está se alastrando. É o perigo da inversão de valores. Aleluia. Olha o que o escritor aos Hebreus vai nos dizer no versículo 15: examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse ou seja privado da graça de Deus, ou seja, cai no egocentrismo, e para que nenhuma raiz de amargura brote, falando do cuidado do coração, e vos perturbe por ela, por muitos, sejam contaminados. E aí o verso 16 ele vai dizer: e não haja algum fornicário ou pessoa profana como Esaú. Aí ele vai usar o exemplo de Esaú como algo que nós temos que tomar cuidado. Irmão, mas qual foi o exemplo de Esaú? Esaú trocou o que era de valor por aquilo que era momentâneo. Esaú tocou a primogenitura, que era algo que era concedido por meio dos pais ao filho mais velho, segundo vai nos dizer a Bíblia, e está lá em Gênesis 25 e 34, e Deuteronômio 21 e 17 vai falar exclusivamente sobre a lei da primogenitura, onde o filho mais velho tinha um valor maior do que os demais filhos por ele ser primogênito. Mas Esaú inverte o valor das coisas e ele troca essa honraria por um prato de lentilha. Temos que tomar cuidado, porque o profeta Isaías, no capítulo 5, no versículo 20, ele vai nos dizer: ai dos que chamam o mal de bem. E a inversão de valores está aí nos dias atuais. O que tem de pessoas chamando o errado de certo e o certo de errado, e estão tentando empurrar de goela abaixo. Ei, a Bíblia vai nos orientar para tomarmos cuidado com o exemplo de Esaú, que inverteu o valor. Jesus, aleluia. É o que o escritor aos Hebreus estava explicando para os cristãos que veio do judaísmo. Aleluia. Vocês têm algo melhor, que é esperança em Cristo Jesus. Aleluia. O melhor mediador. E aí o escritor vai dizer para ele: cuidado para não cair no erro de Esaú, trocar, inverter o valor, querer se apegar em tradições e em costume e deixar o que realmente é essencial para a vida, que é a doutrina, a palavra de Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Eu estou, por misericórdia e graça de Deus, pastor Paulo, há 4 dias, há 4 quarta-feiras, vou fechar quarta-feira agora, na semana que vem, finalizando um estudo sobre cuidados.
E um dos cuidados que eu estava abordando é a questão de doutrinas. Tem muita gente trocando coisas, costumes, tradições por doutrina, colocando acima da palavra. E está errado, inversão de valor. Aleluia. Temos que tomar cuidado, e nós vemos aí hoje em dia, o que mais está acontecendo é a inversão de valores. E não funciona, irmão. Esaú caiu nesse erro por um prazer momentâneo. Ele trocou o que mais tinha de valor por um prato de comida. Ou seja, ele estava com fome, chegou da caça e estava com fome, e disse para o teu irmão: me dá esse prato de lentilha. E o irmão dele, mais esperto do que nunca: te dou se tu me der a direito da sua primogenitura. Ele troca uma satisfação momentânea, troco de algo que duraria para a eternidade. Verdade, Deus. Aleluia. O direito à primogenitura. E é o terceiro cuidado que temos que ter, irmão, para não invertermos o valor. E tem muita gente trocando, irmão, a eternidade por coisas momentâneas. Semana passada eu estava aconselhando uma pessoa que tinha trocado todo o tempo na igreja, tudo aquilo que ele tinha conquistado ali, a confiança dos irmãos, tudo aquilo dali, a salvação, trocado por uma dose de cachaça e um trago de cigarro. E ele veio falar comigo chorando. Eu disse: irmão, como que tu pode cair nessa? Trocar alguma coisa, algo que dura para a eternidade, trocar por algo, um prazer momentâneo. Satanás vem fazer isso, irmão. Ele vem tentar enganar os escolhidos. E a carta aos Hebreus está sendo escrita para pessoas que servem a Cristo. E a orientação no finalzinho da carta, porque estamos no capítulo 12. Só falta mais um capítulo para terminar. E a orientação é cuidado. Aleluia. Cuidado para não cair no erro de Esaú. Cuidado para não inverter o valor. O que é que você tem de valor, irmão? Aleluia. O que eu tenho de valor na minha vida é a minha salvação. Jesus, aleluia. E eu não vou dizer que sou melhor do que ninguém, ou que julgo que eu já haja alcançado ela, não. Mas eu estou largando, faço minhas palavras de Paulo, eu estou largando as coisas que para trás ficam, e estou olhando para o meu alvo, que é o céu. Aleluia. Olha o que o escritor aos Hebreus, ele vai terminar no capítulo 13. Olha o que ele vai dizer: porque não temos aqui, versículo 13, o verso 14, ele termina dizendo: porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. O escritor aos Hebreus termina a carta dizendo para aqueles crentes que estavam pensando em voltar atrás, ele vai terminar dizendo: olha, cuidado com teu coração, cuidado para tu não se sentir, aleluia, capaz e suficiente sozinho, cuidado para tu não inverter o valor, porque tem algo melhor nos esperando, tem algo melhor nos esperando, tem algo melhor nos esperando. Aleluia! Grande é teu nome, Jesus. Aleluia! Que é o Senhor. Cuidado para não sermos privados da Aleluia. graça de Deus. Grande. Aleluia, graça de Deus é favor imerecido. Privado Aleluia. significa recuar, significa negar, significa deixar. Então temos que tomar cuidado para não deixarmos o que Deus fez por Aleluia. nós para trás. Temos que tomar cuidado. E como que eu faço isso, irmão Geraldo? Simples, lembrando sempre que tu precisa dele. Aleluia.
Quando tu lembra que tu precisa dele, irmão, tu não é privado da graça. Porque tu vai estar sempre lembrando, foi Deus, foi Deus, Aleluia. foi Deus, foi Deus. Glória a É o Deus, que Paulo aleluia. vai escrever aos Colossenses, a Epáfras, quando Epáfras está preocupado com os ensinamentos tortos dentro da igreja que está crescendo. E Paulo vai dizer para ele, Epáfras, meu filho, fica tranquilo, só ensine a igreja a verdade acerca de Cristo. Aleluia. Irmão, se você entender que você precisa de Deus, essa é a verdade. Aleluia. Você não cai nesse erro do egocentrismo. Você não vai cair nesse erro. Você pode ter o tanto de dinheiro que tu tiver. Glória a Deus. Tu pode ter a melhor posição, seja espiritual ou material. Você pode ser quem você for. Se você tiver esse cuidado de saber que foi Deus que te colocou ali, você não vai ser privado. Não tem como ser privado se você lembrar que tu precisa dele. Grande é teu nome, E são Deus. esses 3 conselhos, esses 3 cuidados que Deus pôs no meu coração para essa Aleluia. noite. Cuidado com o coração, cuidado com o egocentrismo, ou melhor, cuidado com a soberba da vida. Tiago, se não me engano, vai dizer isso. Concupiscência dos olhos, soberba da vida, que nada mais é do que o orgulho e que nada mais é do que o egocentrismo. É uma farinha do mesmo saco. Cuidado com a soberba da vida, com o pensamento de altivez. Lembra que quem pensou alto e estava no alto, caiu lá embaixo e veio para baixo. Aleluia. Lúcifer estava no alto e pensou alto e acabou perdendo tudo. Esse é o conselho que o escritor aos Hebreus vai nos dizer, Aleluia. que poderá nos levar a ser privado da graça. Aleluia. E entenda, para nós finalizar, irmão, entenda que estamos caminhando para o céu, Aleluia. mas nós não chegamos no céu ainda. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo. Santo é teu nome. Podemos viver o céu aqui na terra, o gozo, a paz, a longanimidade. Podemos viver isso na terra, mas nós não chegamos lá ainda. Para resumir e terminar, o que eu quero dizer, seja humilde, cuide do teu coração Aleluia. e não inverte os valores. Grande é teu nome, Deus. E quando eu falo isso, eu me lembro de alguns irmãos que estão invertendo tantos os valores, que o fato de vir na igreja, que outrora para muitos era um motivo de prazer, para muitos hoje está sendo um fardo. A ponto de dizer, meu Deus, culto de novo. Nessa expressão você percebe que o valor da comunhão, que o valor de estar na presença, na casa de Deus, já não está o mesmo. Isso é sinal de que estamos perdendo o valor. O salmista ele vai dizer, alegrei-me quando me disseram. E em outra passagem ele vai dizer que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora, mostrando que tem coisas valiosas e que precisamos zelar dela. O que é de tão valioso, irmão Geraldo, que eu preciso zelar? É as coisas espirituais. Por que, irmão, que é valioso? Porque não termina nessa terra. Deus. São eternas. Aleluia. Então não vamos trocar o que temos de valor, cair no erro de Esaú. Cuidado, sejamos diligentes, para que não venhamos ser desprovidos da graça de Deus.